Prestou o concurso do TRT São Paulo, tanto para o cargo de técnico como de analista. E agora, o que fazer? Qual será a nota de corte? Fiz uma análise, peguei o feed dos meus alunos e vou falar sobre tudo isso. Vou dar sugestões para vocês, se vocês continuam nos TRTs, se vocês migram para TJs, como juntar os caquinhos. Quero saber o que vocês acharam da prova, vou falar sobre a discursiva, vou falar sobre os desafios que muitos tiveram, vou trazer resumidamente um pouquinho de cada um dos meus alunos, né? Tanto dos veteranos como o desafio dos novatos, todas as questões emocionais, e vou implementando outras ideias aqui para vocês, que eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai sair com um coraçãozinho renovado de novo, tá bom? Só que assim, papo reto, papo sincero, sem enrolação. Se você está preparado para esse tipo de papo, com certeza esse vídeo é para você. Já peço para você dar um joinha. Cada joinha vai ser uma limpeza espiritual, vai ser uma clareza mental nas suas próximas decisões. E depois eu também quero que você conte o que você achou dessa prova. Combinado? E o que eu puder responder, no meu tempo eu vou respondendo cada um de vocês. Mas já peço que siga aqui o canal. É um canal voltado para quem tem TDAH, para quem tem dificuldade de aprendizagem. É o único canal de concursos públicos ou de estudos voltados para neuroaprendizagem de analfabetos funcionais, pessoas com dificuldade de organização, procrastinadores natos, ansiosos, enfim, dentre outras dificuldades que só com método específico e adaptado é que vocês consegue desencalhar. Lembra a ideia dos encalhadinhos? Vocês que me acompanharam bastante viram eu falando bastante sobre os encalhadinhos, tá? Primeira coisa, vamos começar pela discursiva, tá? Então vou pegar tanto o grupo novato que trouxe ao feed e tinha medo da redação, quanto o grupo dos que já são veteranos, tá? Muitos já são servidores, alguns já trabalham em TJs, outros já trabalhavam em TRT e prestaram um analista. Então vou pegar com base nesses perfis para vocês, combinado? Tá. Hoje técnico, sobre a discursiva, eles acharam, enfim, Kátia, de certo modo é um tema filosófico, foi um presente, são coisas que a gente está lidando no dia a dia, né? Então, quem entende bem de técnica, mesmo quem não conseguiu citar referências de alguns autores, mas conseguiu refletir bem, entender o comando que foi trazido dentro da discursiva, eles acreditam, tanto os novos quanto os mais veteranos, que a redação tem tudo para muitos tirarem nota alta. E eu concordo com isso. O que eu acho, sim, que talvez deve ter atrapalhado alguns que não trabalharam psicologicamente o bloqueio, porque sim, bloqueios tiram clareza mental. Eu tenho ensinado bastante isso para vocês, inclusive lá na plataforma Revolução da Aprendizagem, eu deixei cursos lá, o que fazer na semana da prova, antes da prova, dia da prova, pós-prova. Trouxe tanto técnicas de aprendizagem, como técnicas de controle mental, como ativar a atenção sustentada. Falei bastante sobre redação. Então você que assinou e você que esteve aqui comigo sabe exatamente o que é que eu estou falando, né? Então trabalhar isso é fundamental, porque sim, isso afeta a técnica, isso afeta o raciocínio. Então, o que seria um grande desafio para quem não teve tempo de ver como que a FCC gosta de trazer os comandos, né? O principal é aquele finalzinho, aquilo que perguntou sobre o futuro, né? O que esperar do futuro. Porque quando você vai lendo aqueles 3 mini textinhos, a pessoa que é insegura, está ansiosa, fica achando que, meu Deus, deve ter alguma coisa a mais. E nesse medo pode ser que tenha se perdido e ficado prolixa a redação. Isso acontece para quem não teve tempo de treinar bem ou entender o perfil, tá? Quem teve condições de investir, quem teve condições e tempo de estar em sites, em canais no YouTube de professores voltados para a FCC em redação, acredito eu que não tiveram essas dificuldades. Estão pegando o feed deles, que são feeds separadinhos. Um não sabe do feed do outro, tá? Foram o que eles trouxeram. Veteranos que conseguiram usar as provas anteriores para estudar, conseguiram organizar o site de questões, que é aquela ideia do cara crachá, né? Conseguiram revisar muito através de questões com as técnicas do método MED, conseguiram fazer essas adequações, principalmente as questões de 2024 e 2025, acharam que estava dentro daquilo que se esperava. TRT São Paulo, uma prova difícil, inclusive eles acharam que iam ter textos maiores, leituras maiores ainda na parte de conhecimentos básicos, e nisso eles acharam que foi bom, que quem estava bem preparado vai ter números de erros muito pequenos no conhecimento básico, tá? Olha que importante que eles estão falando. Quem fez isso, quem conseguiu fazer as questões, quem conseguiu treinar bastante, inclusive eles acharam que veio muito mais difícil que a do TRT
Campinas. A gente vai chegar nas específicas, tá? Eles acharam que a do TRT Campinas a prova tava assim, mais pesada, cheia de leitura. O que você acha? Você acha isso também da parte de conhecimentos básicos? Quero ouvir sua pensação, tá bom? Importante pra mim. Quando você for falar, conta pra mim se você é novato, se é seu primeiro TRT, tá? Quanto tempo faz que você estuda pra concurso público, ou se você é veterano, se há muitos anos, quantos TRTs você já prestou, porque tem uma diferença na avaliação, sim, dos FIDs. Vocês sabiam? Quando a gente, eu como psicopedagoga, que analiso as questões biopsicossocial, isso entra, assim, na computação do FID, tá bom? Tá. E já vou dar um recadinho desde já, tá? A gente tá aberto as vagas para novos mentorados, muitos que estavam comigo já estão vencendo os planos, alguns já estão lá aguardando conseguir o êxito, então a gente vai abrir mais vagas para os próximos aí, se você quer ser organizado por mim, seja qual área que você está querendo, ou pelo menos marcar uma sessão única, entre em contato, vou deixar fixado aqui nos comentários, tanto o link da plataforma para assinantes, para quem não tem condições de estar diretamente comigo, tanto como na mentoria, principalmente para quem tem dificuldade de aprendizagem, tá? Entre em contato com alguém da minha equipe, que a gente tá com uma promoção muito boa, tá? E ainda você pode parcelar, perder de vista, sem juros ainda por cima, tá bom? Esse é o seu momento. Mas vamos lá, não vamos ficar fazendo propaganda aqui não. Sobre o conhecimento específico, veterano, o que eles disseram? Direito de trabalho, processo de trabalho não estava difícil, estava ali, tinha muito conteúdo que eles costumam pedir, estava ali, tinha muitas questões que eu tinha separado no site de questões, estava lá, principalmente recentes, não tiveram dificuldades para responder. Uma boa parte dos veteranos acertaram quase todas as questões de direito de trabalho e processo de trabalho, tá bom? Já, e os novatos também, não acharam difícil a parte de direito de trabalho e processo de trabalho. Lembrando, quem conseguiu revisar, quem conseguiu treinar, porque se você não revisa e não consegue treinar, tudo fica muito difícil para você mesmo. Tem gente que não usou o site de questões, tem gente que ficou muito em teoria, fez poucas questões, não sabe como usar questões para revisar, então com certeza encontrou muito mais dificuldade. Na parte de constitucional e direito administrativo, acharam mediano, não acharam nem fácil, nem difícil, e dava para derrubar uns bem preparados aí nessas duas matérias, dessa forma que falaram. Já na parte de gestão e administração pública, eles acharam o cão. Veterano, também concordam com o que vocês estão dizendo. Estava mais difícil que o da prova do TRT Campinas, e olha que o TRT Campinas foi difícil, tá bom? Tá, nota de corte, aí vamos vir aqui para os novatos. Lembrando que é importante vocês saberem perfis, tá bom? A maior parte que eu cuidei só conseguiu me dar de 2 a 3 horas de estudos por dia, porque todos eles trabalham. Uma outra parte era de mulheres, quem era a administradora do lar, tinham filhos pequenos e tiveram assim que iniciar, melhorar muito o material, então essas coisas acabam gastando bastante energia. Tive gente da lista de PCD, alunos de cotas, enfim, tá? É importante trazer esses perfis para vocês. Não tive ninguém que só ficou por conta dos estudos. Tive gente que já era técnico do TRT também. E, olha, os que mais tiveram dificuldade de entregar as tarefas, que se perderam, e muitos não desistiram porque estavam comigo, os maiores desafios foi ou falta de apoio em casa, ou ansiedade, ou conflitos com os parceiros. Eu peguei perfis que a pessoa estava em crise grave ali com os próprios parceiros, tendo que lidar com coisas ali bem complicadas, tá bom? Então, não tem como isso não afetar os estudos. E as mãezinhas, quando os filhos ficaram de férias, ter que cuidar de criança pequena não entende um monte de coisa. Então, também acaba sendo um desafio muito grande. Então, estou falando destes perfis, tá bom? Não tive ninguém que ficou só por conta de estudar. Conseguiam dar de 2 a 3 horas. Peguei perfil de gente que trabalhava no final de semana, dos novatos, assim, o maior desafio que eu percebi dos novatos, acho que 1 ou 2, ir atrás de tudo que falavam, muito influenciável, né? Então, como tudo que eu traz aqui é muito dentro da neuroaprendizagem, quando caíam na massa, que o povo ficava ali falando de método de estudos e ferramenta de estudo, de não sei o que, não sei o que, alguns ficavam ali influenciável e não faziam o que eu pedia. E aí, no final das contas, se perderam e deram o feed no final, dizendo, pois é, muito obrigada por você ter indicado esse material, muito obrigado por isso, pena que já estava com o edital aberto e eu tive que aprender as duras penas. Mas para todos eles, para esses dois, vou falar 2 em específico, o que eu disse para eles, o seu estudo é a longo prazo, e eu imaginei que isso ia acontecer, porque quando é muito novato no mundo dos concursos públicos, tudo para vocês é bom. Como não é fácil aplicar o método MED, como é algo assim que requer muito empenho de vocês, precisa muitas vezes longo prazo, e eles compreenderam e ficaram em paz, e mesmo assim fizeram uma boa prova, tá? Mas eu tive novatos que foram bem.
Eles acreditam, agora eu vou colocar tanto os novatos quanto os meus veteranos. Eles acreditam, tá? Dos veteranos, e teve um novato, que de 40 questões acertaram de 30 a 35 questões das específicas. Já da parte básica, acertaram uma quantidade maior, não acharam assim tão difícil. Alguns não conseguiram, na parte de raciocínio lógico, chutaram. Uma técnica que eu dou ali pra eles, porque a prioridade era gabaritar essas matérias mesmo, né? E conseguiram de, eu acho que 5 ou 4, não lembro se é 5 ou 4 questões, acertar. Então, se a gente for pensar, fazendo a variação do cálculo, eu acredito que daria mais ou menos, eu acho que a nota de corte da objetiva pode ser uns 100 líquidos. O que vocês acham? Para depois ter a redação lida? O que você acha? Aqui eu tô chutando, eu não fiz os cálculos, tô chutando aqui de cabeça mesmo, porque eu quero ver tua opinião. Quanto que você acha que seria? Chego à conclusão de que a prova não foi fácil mesmo, a prova foi difícil. Mesmo que eu tenha falado o que eu falei quando eu falo de contextos fáceis ou difíceis, depende em que nível, em que grau você está. Teve gente que estudou bastante, 2 anos, teve gente que se dedicou bastante, mesmo sendo a primeira prova, e, poxa, tinha tudo para ser aprovados, mas concurso público é assim mesmo. Os meus melhores concurseiros, que hoje já são servidores, que fizeram várias provas, não foram aprovados em todos. E muitos eles caíram. Por exemplo, a Maria Luísa viajou, prestou muitos TRTs. Ela não tirou nota alta em todos, em muitos ela caiu, foi mal na prova, né? Em 3, ela conseguiu ficar lá na classificação e vai ser nomeada, a gente sabe que ela vai ser nomeada. Entende? Então, calma, não fique se sentindo mal, mas também não perca as esperanças, tá bom? O de analista também, do que trouxe o texto filosófico, vou dar a mesma pensação que eu falei do de técnico, né? Quem prestou o com formação em direito também não acharam assim tão difícil o tema que foi trazido, tá? Na parte de análise de caso. Quero ouvir a opinião de vocês, tá bom? A mesma coisa, não acharam que foi uma prova fácil, mesmo os veteranos acharam que foi uma prova bem elaborada, tá? Aí tanto novato quanto veterano. É isso. Nota de corte também não acho assim, porque assim, ó, o nosso medo é que a nota de corte vem assim, para quem tá lá com 80% de acertos da prova, né? Quem praticamente gabaritou a parte de direito, no final das contas, pro vídeo não ficar muito longo, nenhum deles, nem aqueles meus que estavam hiper preparados, acham isso. Eles acham que a nota de corte não vai ser alta, que talvez seja mais relacionado à discursiva mesmo. E eu concordo, porque eu fui olhar algumas correções, fui olhar alguns professores falando, eu indico, inclusive, tem uma correção de prova de um canal chamado Concurseiro On, se você quiser olhar, eu achei bacana, em um vídeo só ele falou de diversas provas, eu achei bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Sempre é importante corrigir a prova, sempre é importante separar o que errou e entender, errei por quê? Quantas vezes eu revisei? Qual foi o espaçamento entre uma revisão ou outra? Desses temas que eu errei, eu fiz questões, né? Quando meus alunos me trazem a avaliação, são sempre as mesmas perguntas que eu faço para eles, tá bom? Tiveram bastante erros, todos eles tiveram bastante erros, todos, tá bom? Chegou a tua hora, o teu nome vai estar ali. Aconteceu com o TRT Rio de Janeiro, com a Maria Luísa. Ela veio toda desesperada que a nota dela não tinha sido muito boa. No final das contas, quando leram a redação, subiu pra caramba e aí ficou lá em 15º, né? Então tem coisas assim que acontecem em TRT. Não quero que você perca a esperança. E agora, o que eu faço, Kátia? Eu sugiro que você, que vai continuar prestando os TRTs, mas foi o que eu falei para um aluno meu ontem, se não me falha a memória. Ele falou pra mim, o que você acha de eu ficar nos TRTs? Então eu falei assim pra ele, você vai ficar tentando pegar outros aí fora da linha? Então, tem uma que falou assim pra mim, os TRTs que eu quero vai ter só lá mais pro final de 2026. Então, eu estou pensando em ficar esse ano para o TJ São Paulo, e aí, depois disso, eu vou novamente me entregar de corpo e alma somente para os TRTs, porque vão começar a acontecer, vai ser um ano que eu vou ter 2026 inteirinho para conseguir entregar tudo o que você me pede direitinho, né? O meu material vai estar pronto, quero seguir o mesmo caminho que você traçou com a Maria Luísa, e aí eu vou prestando e vou fazendo, porque foi isso que aconteceu com a Maria Luísa. A Maria Luísa veio comigo bem antes de começar a sair tudo, ela não veio em cima da hora, né? Então, quando ela começou a prestar os primeiros TRTs, o material dela praticamente estava quase todo pronto, ela foi só revisando e a gente foi ajustando, porque os primeiros TRTs que ela prestou, a nota dela não foi boa, foi nota mediana. Eu lembro o primeiro choro da Maria Luísa. Maria Luísa, eu sei que você está me ouvindo. Eu lembro o primeiro choro dela, o desespero dela, e tendo que ser firme com ela, para ela não desistir, não largar o material e sair por aí indo atrás dos outros. Então, qual que foi a orientação? De alguns eu falei, ela mora no Rio. Então, você acha que o Rio de Janeiro vai chamar bastante? Não como São Paulo, obviamente, como São Paulo não tem. São Paulo, mesmo que o TJ São Paulo é o melhor tribunal que tem no Brasil para chamar. Ele chama mesmo, capital que eu tô falando, tá? Então, eu orientei ela ir com tudo para cima do TJ São Paulo,
e depois do ano que vem já começar a se organizar, principalmente em montar o material com base no método MED, bem bonitinho, para facilitar depois as revisões. Então, para ela, eu já dei esta orientação. Para outros que estão desempregados, que foram pegando tudo pela frente, eu orientei ficarem para o IBGE. Tem um vídeo aqui do IBGE que eu falo por que vale a pena você ter um olhar para o IBGE esse ano. Para você que está desempregado, para você que está precisando urgentemente ter esperança de ser chamado, tá bom? Então o IBGE vai ser uma boa. Muito. Sim. Kátia, você, o que é que você faria? Eu vou falar honestamente o que eu faria. Se o meu sonho fosse TRTs, eu ia começar a me organizar para TRTs. Eu ia investir no Papa Concursos, não é merchan, não tem código, não tem cupomzinho. Quem tem cupom é porque ganha comissão, todo mundo sabe disso, vocês já sabem disso, né? Mas eu investiria no Papa Concursos, me organizaria a longo prazo, ficaria um ano inteirinho organizando bem o material. Se você tiver dificuldade com a aprendizagem dentro do método MED, não seria outro, tá? E ficaria focado em TRTs. Trabalharia a mente, faria terapia, ficaria na mentoria comigo a longo prazo, tá? E daí a gente ia pra cima conforme fosse acontecendo os tribunais, né? Te organizaria esse ano aqui já para o que você quer e depois a gente avançaria mais pro ano que vem nos outros, principalmente TRTs. Ou um edital unificado de matéria que coincida para todos os concursos federais, né? Que dê para MPU, que dê para TSE, que talvez dê para um TST, quem puder ir para Brasília. E que dê para TRT, tá bom? Tem alguns que dá para conciliar com outros, sem ser somente no Poder Judiciário também, tá? Você que só tem o ensino médio, então eu iria com tudo nos tribunais estaduais, mas quem prestou TRT, com certeza tem ensino superior, não é o caso de vocês aqui. Essa orientação que eu daria. Se tiver dúvida ainda, marca pelo menos uma sessão única, que daí ali, sozinho, entendendo o seu perfil em específico, vou analisar o que aconteceu com os concursos que você prestou, por que não deu certo, vou analisar como você estudou, como você montou seu material, qual a metodologia que você usou, qual foi as suas questões do ambiente externo, na tua rotina, que te derrubaram bastante, vou analisar exame de sangue, se precisar, todas essas coisas aí, pra gente ver de modo cirúrgica e clínica aquilo que precisa ser melhorado, tá bom? Combinado? Bom, acho que eu falei sobre tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, de novo peço, reforça aqui embaixo, tá? E espero ter sido, sim, compassiva, espero ter tido uma fala de compaixão, espero não ter deixado nenhum de vocês tristes, mas tudo que eu falei é o que eu penso, sem filtro, sempre de forma amorosa, mas sendo assertiva, porque o papo é importante que seja verdadeiro, tá bom? Nem sempre a gente pode estar passando a mão na cabeça, nem sempre passar a mão na cabeça movimenta a pessoa. Eu costumo dizer pra vocês que até um chute na bunda nos joga pra frente, e é assim que eu penso, e algumas vezes funciona, tá bom? Entendeu, Ricardo? Entendi, Kátia. É isso. Eu acho que a nota de corte vai ser mais baixa, mas eu quero saber o quanto que você apostaria que seria a nota aqui. Tá? Maria Luísa ainda não me trouxe o feed, ela está extremamente cansada, tadinha. Mandei mensagem ontem pra ela e ela falou: estou sem condições, Kátia, de enviar a avaliação pra você. Assim que ela enviar a avaliação, se ela permitir, eu gravo um videozinho só sobre isso. Vocês querem? Se vocês quiserem, escreva aqui, que daí eu mostro pra ela: a gente quer ouvir a avaliação da Maria Luísa. A gente quer a avaliação da Maria Luísa. Se tiver bastante comentários, eu vou dar um print e eu vou mostrar pra ela. Aí ela fala assim: beleza, vou fazer uma avaliação legalzinha. E daí eu trago as pensações dela também, tá bom? E as dicas, vai que ela deu uma dica: olha, isso aqui funcionou comigo, isso aqui não funcionou. E daí eu trago. Por enquanto, ela não quer gravar entrevista, essas coisas, porque eu acho que é normal você só querer dar entrevista, pelo menos no meu público, né? Porque como eu trabalho psicológico, o que acontece aqui? O meu público como psicanalista, eu também sou terapeuta, então eles já vêm comigo também com patologias e ficam com medo relacionado a quando forem convocados, né? Então se sentem expostos, então tem coisa que a pessoa sabe que quando me procura, já me procura por N questões, não só métodos, estudos e material de estudos, tá bom? Beijão, deu pra entender? Fiquem com Deus. Deus que abençoe.